Terráqueos, eu sou a Ana, este é o Vida é Poema e hoje a gente vai falar sobre livros que viraram série. Recentemente, como a maioria das pessoas, imagino, que consomem entretenimento, eu assisti Daisy Jones and the Six e eu também assisti Sombra e Ossos. Eu tava bem ansiosa pra Sombra e Ossos porque quando lançou a primeira temporada, eu já havia lido o primeiro livro, quando foi lançado, muitos anos atrás. E aí eu fui e falei, não, vou ler, né, os outros dois e vou ler Six of Crows porque todo mundo elogiava muito, né? E daí eu ouvi os audiobooks da trilogia Grisha, né, dos 3 primeiros livros, e depois eu ouvi /li Six of Crows, fui mesclando e-book com audiolivro e vi a primeira temporada, gostei bastante, apesar das mudanças, ou talvez também por causa das mudanças, porque, né, lá no passado eu não tinha tido interesse de continuar pra ler a série inteira, né? E a série trouxe aí essa mescla dos 3 primeiros livros que são um pouco fracos, com Six of Crows, que é muito bom, né? E aí eu também, né, foi lançar aí Daisy Jones e eu finalmente ouvi o audiolivro. Todo mundo elogia bastante e eu queria ver a série, mas queria conhecer a história do livro primeiro e foi o que eu fiz. Nesse vídeo, gente, basicamente eu quero falar um pouquinho sobre essas diferenças, né, o que eu achei de ambas as séries, ambos os livros, e a gente conversar um pouquinho sobre a importância dessas adaptações. Primeiro de tudo, então, vamos começar por Sombra e Ossos, como eu já comecei a falar, né, teve todo esse processo. Essa segunda temporada, gente, eu acho que talvez eles tenham desviado um pouquinho demais das mudanças. Eu não vou dar spoilers de nenhuma trama aqui nesse vídeo, mas assim, eu achei que eles descaracterizaram alguns personagens, especialmente ali pro final. E eu não sei se vai ter terceira temporada, eu espero que sim, porque eu queria muito ver a história dos Corvos, assim, eles como centro ali, não só como coadjuvantes. E acaba que eles roubam muita cena, mas assim, eles como o núcleo principal da série, porque a gente já terminou a história dos 3 primeiros livros, né? E eu queria muito mais a história do Nikolai, da Zoya, que é agora, né, King of Scars, que eu comecei a ler, né, o primeiro livro, acho que são 2, tem que terminar também, mas assim, eu queria muito essa, né, daqui pra frente. Apesar de que essas mudanças trataram de muitas coisas que o Six of Crows, depois Crooked Kingdom, eu acho que esse é o nome, faz um tempinho que eu já li, mas são coisas que já tratam no livro, então eu acho que um tema ali principal, especialmente com relação a Cass Becker, né, já acabou, então assim, a Inês também. Aí agora vai ser um plot que meio que é um subplot, não sei o que vai virar, né? O que eles vão inventar. Talvez eles mesclem também com os livros do Nikolai, vamos ver, né? Eu espero que seja renovado. No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não teve anúncio de renovação, então aguardo ansiosa. E no geral eu gostei, assim, eu acho que eles trataram bem a história da Alina, deram um arco bom pra ela. Eu gosto muito dela e do mal na série, no livro nem tanto. E o Darkling, gente, é difícil você não amá-lo, né, com o Ben Barnes, esse é o nome dele, né, com o Príncipe Caspian interpretando. Porém, eu gostei desse desenvolvimento de personagem, porque ele é um vilão que a gente meio que ama, então assim, trouxe um pouquinho mais de requinte de crueldade, sabe, nessa parte, nessa segunda temporada, então assim, o desfecho dele não é tão dolorido pra mim quanto é no livro, porque no livro eu falei, sério? Eu acho que no livro ele foi um pouco um personagem desperdiçado, mas era outra época também, gente. A gente tem que lembrar que Sombra e Ossos, antes de Trono de Vidro, antes dessa onda que a gente tá tendo hoje de que os anti-heróis, né, que acabam com as mocinhas, hoje todo mundo tá lendo isso e tá muito em alta. A gente tem o Príncipe Cruel, que tá aqui em algum lugar da minha estante, aqui embaixo, que traz meio que o vilão, não é, pra esse protagonismo. Mas naquela época não, naquela época eu não me lembro bem, mas imagino que Pita devia ser, né, ali o que tava mais, porque era a época também de distopias. E a gente tinha Crepúsculo, que o Edward tinha tipo o bom moço, sim, até falar chega. Enfim, era outro momento. E aí depois a gente tem Six of Crows, que vem com Cass Becker, Dirty Hands, que não poupa ninguém, sabe? E eu quero ver mais disso, quero ver mais a interação dele com a Inês, até porque o plot principal dele já foi resolvido, então vamos aguardar e esperar pra ver se terá.
Daí a gente chega em Daisy Jones. Daisy Jones, gente, foi o primeiro livro que eu ouvi, li, né? Que eu ouvi o audiolivro. Mas foi o primeiro livro que eu conheci da Taylor Jenkins Reid. Ela cresceu muito nos últimos anos, né? Tem a Evelyn Hugo, tem a Carrie Soto, eu acho. Enfim, ela teve um boom aí nos últimos anos. E Daisy Jones é o favoritinho de muita gente. Eu vejo muita gente que às vezes nem curte tanto literatura contemporânea, lendo Daisy Jones e gostando muito. O que não é meu caso, eu amo literatura contemporânea. Contemporânea eu falo, gente, de escritores, né? Escritores contemporâneos. Mas é um livro que se passa ali nos anos 70, 80, né? Mas eu gosto muito. Eu gosto de tudo quanto é coisa, né? Mas o que acontece? O livro, gente, ele é muito imersivo. Realmente o audiolivro é uma experiência muito interessante, porque são várias vozes. E se acredita naquela história. E pra mim foi legal, porque, de fato, quando eu terminei de ler o livro, a galera falava, eu queria ir pesquisar e ouvir as músicas. No meu caso, já tinha as músicas da série, então eu pude fazer isso. E eu gostei muito dos personagens. Eu amei especialmente a Camille. Eu achei que, assim, é uma personagem muito bem construída. E no sentido de que, para aquela época que está sendo retratada no livro, ela vem de uma força que a gente consegue comprar muito bem. Sabe? Uma força de uma mulher que vai lutar pela família dela, apesar dos pesares. O Billy, gente, eu acho um personagem extremamente importante. Eu sei que é difícil de gostar dele, mas a Taylor, ela tá tratando ali sobre vício, entende? Então, é muito interessante ver essa perspectiva de como que uma pessoa com o problema do alcoolismo, não é só ela que é afetada, né? É todo o núcleo familiar dela. E eu acho muito interessante como o Billy consegue, a partir do momento que ele vai... Não é spoiler, gente, mas assim... Não quero dar spoiler, mas assim, ele consegue lutar contra essa doença, entendeu? E eu acho muito valoroso. Dito isso, amo Daisy Jones? Não sei, gente. É uma personagem muito carismática, que a gente acaba gostando, mas ela vai tratar ali naquele... Ela tem um lado autodestrutivo muito forte. E eu não shippo ninguém, na verdade, assim, nesse livro. Eu só fui ouvindo e tal. E eu achei que foi uma apanhada interessante. Parece que a gente tá nesse revival, né? De coisas dos anos 70, na música, na moda e tal. E esse livro, eu acho que ele faz isso. Traz aquela época, assim, pra um retrato daquela época dentro de uma ficção. Claro que tem a biografia que você pode ler das bandas, grandes bandas de rock e tudo mais, mas a gente gosta de uma literatura, né, de uma ficção, de uma fantasia, né? E eu acho que Daisy Jones é muito isso. E aí teve a série. O que eu achei da série? Eu acho, gente, que o Prime Video, ele tem produções muito interessantes. A gente tem lá a maravilhosa Miss Maisel, né? A gente tem a série da trilogia Verão, que eu não me lembro qual é o nome da série, mas eu gostei da adaptação, achei que pegou, que é uma trilogia que eu li na minha adolescência, entendeu? Então, trouxe para os dias atuais, eu achei que ficou legal, vai vir uma nova temporada em breve, não sei quando, mas sei que vem. E tem produções nacionais lá para ser lançadas, então tô muito animada com isso. Mas, não sei, às vezes eu acho que um HBO ali seria mais interessante para Daisy Jones. Porque talvez, eu sei que a gente vai vendo a Daisy ficando pior com o tempo, sabe? Ele tem um momento que ela tá bem ruim. Mas no livro isso fica mais claro. E eu não queria uma glamorização das drogas nem nada disso. É só que, sei lá, parece que é meio deixado de lado aquela coisa que é tão central no livro. Eu acho que o livro é muito sobre isso, sobre pessoas lutando contra vícios, né? E pessoas muito talentosas. Mas na série talvez falta um pouquinho disso. E eu não gostei muito do que fizeram com a Camila ali. Porque ela, gente, é a grande... Como posso dizer? A mastermind dali do livro, entende? Ela que conduz toda a história, ela toma as decisões. E eu entendo, muita gente falou, mudaram isso para que seja a decisão da Daisy, mas eu não vejo no livro como algo negativo, sabe? Uma pessoa ajudar a outra da forma como a Camila faz com a Daisy, é uma coisa assim que eu não esperaria, sabe? É tão bom um livro que não tem rivalidade feminina, mesmo quando as personagens estão nessa posição que seria de rivalidade, é muito, muito bom ler isso. Taylor é maravilhosa, eu amei a escrita. E a série é boa, se você não leu o livro,
você vai gostar muito. Eu acho que eu gostei, tá? Dá pra gostar mesmo sem conhecer. Dá pra gostar mesmo se você conhecer o livro. Tô com um pouco de sono, mas em resumo, o livro é melhor. Nesse caso aí, eu indico bastante você ler o livro, mesmo que você já tenha visto a série, porque são experiências bem diferentes. Sombra e Ossos, eu acho que vale a pena ler, especialmente para você ler Six of Crows, porque o livro é muito superior. Six of Crows, gente, o único defeito que tem pra mim como livro é os personagens serem muito novos. E isso foi mudado na série. Nos livros, os personagens têm 16 anos. Aí você lê as coisas que eles fazem e às vezes o livro te lembra, nossa, eles são adolescentes. Não é, na minha cabeça, eles são tudo da idade da série mesmo, então isso foi positivo. Mas é isso. Eu acho então que, em resumo, os livros são sempre melhores. Basicamente, gente. Mas assim, eu quero concluir aqui o vídeo, que eu acho que vai ser o vídeo mais rápido do canal, que eu tô falando até bem pouco. Mas como que é importante adaptações pra gente conseguir novos leitores. Porque eu comecei a ler, na verdade eu já lia. Eu fui uma criança solitária, adolescente ali, eu ia muito pra biblioteca, mas eram livros meio que paradidáticos, no sentido de que eles sempre tratavam um tema social. E então não era uma leitura de entretenimento, era uma leitura meio que educativa, entende? Então eu li muito de Zelda Laporta naquela época, a série Vagalume, passei por ela, mas assim, eu não curtia, porque tinha muito ali de mistério, eu até hoje não gosto, então assim, não é algo que me pegou, mas era algo que era lido naquela época. E aí eu vi o filme Crepúsculo, sabe? Na verdade foi uma febre. Eu vi o primeiro trailer na Rede TV, veja bem, num jornal que chamava Leitura Dinâmica, não sei se ainda existe porque nem tenho mais TV. Mas aí eu vi o trailer e falei, interessante. Aí todo mundo começou a comentar sobre e eu fui na casa da minha prima pra assistir o filme. E na minha cabeça era uma coisa muito incrível, porque as pessoas tinham um hype muito alto em cima do filme naquela época. E aí eu vi com a minha prima e falei, poxa, mas é só isso. Porque eu imaginava outra coisa, eu imaginava uma coisa bem vampiros e tal, e não é bem isso, né? É um romance, não é sobre os seres sobrenaturais. Mas daí a minha prima tinha pegado o livro emprestado. Daí eu peguei ali da parte que ela devia ter lido umas 10 páginas. E ali naquela tarde, quando eu esperava a hora de ir pra casa, eu li, sei lá, 80 páginas. E eu devorei o livro. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler isso até o final. Então eu esperei, sei lá, meses pra chegar meu aniversário, pra eu ganhar o livro. Fiz um cofrinho de papelão escrito assim pra comprar Crepúsculo. Aí no fim eu ganhei de aniversário da minha mãe. Lembro até hoje que ela comprou a capa do filme e eu falei, ué, mãe, não sei se é esse. Porque o livro que eu tinha lido na minha prima tinha a capa da maçã, né? Mas era a capa do filme. Não sabia nada de nada, gente. Eu li Amanhecer antes de ler Eclipse. Eu fazia muito isso, pulava pro último livro, porque eu não tinha condição de comprar toda a série. Aí eu queria saber como terminava. Então, Eclipse é o meu livro favorito, mas eu nunca tive a experiência de ler sem saber o que acontece. Porque eu escolhi ou um ou outro, eu acabei escolhendo Amanhecer para saber o final. E não foi só com Crepúsculo que isso aconteceu. Eu assisti Percy Jackson e aí que eu fui ver os livros. Então, gente, mesmo que essas adaptações deixem a desejar, são formas diferentes de entreter, né? Você assistir uma coisa bem diferente de você ler, mas acima de tudo eu acho que a gente tem sempre que dar o apoio e, enfim, especialmente nas produções nacionais que vão vir aí, porque é uma forma de você alcançar novos públicos, alcançar novos leitores, né? E formar novos leitores também, porque se não fosse, né, a adaptação de Crepúsculo, eu provavelmente não teria tantos livros, porque foi daquele ponto ali, aquele é o ponto-chave que mudou toda a minha história como leitora e eu dizer como pessoa, tá? Porque foi por causa de Crepúsculo que eu li a Bíblia, vejam só, eu era da igreja, gente, mas ali eu tinha o que, 13, 14 anos, aí que eu fui ler a Bíblia pela primeira vez, isso é importante na minha vida, minha religião. Mas toda a minha formação como pessoa, como profissional, vem da leitura e a minha leitura, meu processo como leitora, como essa formação veio de Crepúsculo. Então, tenho que agradecer a minha prima, tenho que agradecer a minha mamãe, que é maravilhosa, até hoje me dá livro. Muitos, inclusive. E é isso, gente. Só queria comentar, né? Isso aí que eu assisti, que eu li, compartilhar com vocês e trazer essa reflexão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi um pouco diferente. Eu tô um pouquinho cansada, muito cansada.
Mas eu vejo vocês na próxima. Até mais!